Olá, seja bem-vindo a mais um Beracast, podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo, de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto extremamente importante e muito legal, porque a gente vai falar sobre nutrição. Nutrição é chato. Não, nutrição não é chato, a gente vai falar sobre nutrição e saúde mental, como a nutrição pode te ajudar a ter uma saúde mental melhor e mais equilibrada. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui ela que é nutricionista, especialista em emagrecimento e saúde da mulher. Ela também é especialista em suplementação. E para falar sobre esse assunto, eu tenho ela aqui, Sabrina. Sabrina, seja muito bem-vinda ao Beracast. Olá, obrigada, Joe. Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir. Legal. Sabrina, então conta pra gente um pouquinho mais sobre você. Quem é a Sabrina? O que a Sabrina faz no dia a dia? Se você quiser falar um pouquinho das suas meninas também, conta pra gente um pouquinho mais sobre você, pra galera te conhecer um pouquinho mais. Então, eu sou formada há 15 anos em nutrição e sou mãe de 2 meninas, né? A Helena e a Heloísa, que são a razão da minha vida, né? Elas e meu esposo, claro, casada com o Henrique. E a minha vida toda sempre fui direcionada para trabalhar com emagrecimento e muito também com saúde da mulher. E nessa jornada, eu fui sentindo necessidade de estudar sobre neurociência também, Legal. associada à nutrição. Porque muitas vezes a gente fala para a pessoa o que ela precisa fazer, e muitas vezes a pessoa já sabe, não é? Precisa comer mais frutas, precisa comer mais vegetais, comer menos alimentos industrializados, mas muitas vezes a pessoa tem um objetivo e ela não consegue atingir. E eu fui vendo isso na minha prática, não é? Que muitas vezes só entregar a dieta para a pessoa não resolvia. Ela levava para casa e muitas vezes não voltava ou voltava a dizer assim, Nutri, eu não estou conseguindo seguir. Então, por isso, fui estudar neurociência, comportamento alimentar e é interessante como existe uma relação muito íntima entre o que nós comemos e o que nós sentimos e pensamos. Tanto o alimento tem essa relação, né, direta, quanto a relação inversa também acontece. Uhum. Então, o que a gente sente também acaba muitas vezes afetando o que nós comemos. E por isso que eu comecei a trabalhar muito essa questão da saúde mental associada à nutrição. Legal, porque a galera às vezes tem a ideia de que o que você se alimenta ou como você cuida do seu corpo está totalmente separado de como você cuida da sua mente, né? E na verdade, Exato. as duas coisas têm que andar juntas. A gente até teve um episódio atrás com o Egbert, que falou sobre os desbravadores. A gente falou com a Thaís também sobre Legal. o pilar, né, do mental, físico e o espiritual. Então a gente vê Legal. que essas coisas estão totalmente ligadas. E a Exato. gente vai ver um pouquinho mais nesse episódio que realmente o negócio tá muito mais ligado do que a gente imagina, né? Sim, muito, muito interligado. E olha que interessante. Essa separação, ela existia antigamente, muito fazia-se essa separação, saúde física e saúde mental. Uhum. Então, essa separação, ela existia porque antigamente era muito assim, os livros de anatomia, o estudo de anatomia, aquilo que a gente consegue, o organismo humano, aquilo que a gente consegue, por exemplo, dissecar, consegue, né, na medicina, consegue operar. Então, isso seria a saúde física. Uhum. E a saúde mental seria aquilo que a gente não consegue, que não é palpável, digamos assim. Só que hoje em dia, a gente sabe, né, a medicina moderna, a gente já sabe que a própria saúde mental, o próprio cérebro, as ligações nervosas, não é? Os impulsos ali entre os neurônios, eles também são palpáveis, né? Então, e são visíveis também. Então, por isso, hoje não existe mais essa separação, né? É tudo interligado, saúde física, saúde mental e, claro, saúde espiritual também, nós sabemos que está totalmente relacionado com as outras áreas. E a gente vê que hoje no mundo a gente tem um aumento excessivo de doenças como ansiedade e depressão, Sim. que estão totalmente ligadas com o mental. Mas como que a nutrição entra nesses casos para dar uma ajuda nesse sentido? Então, existe, pensando, né, nessa questão de que está tudo interligado, existe um órgão específico, é o principal órgão que realmente une a nossa saúde física com a saúde mental, que une, no caso, o nosso sistema digestivo com o nosso cérebro, que é o intestino.
Então, muitas pessoas ainda pensam que o intestino, ele simplesmente faz parte da digestão e ali pra gente poder expulsar, né, aquilo que não é bom do que a gente ingere, mas isso é apenas um dos papéis dele, né? Um dos principais papéis do intestino é a produção de hormônios. Ele produz hormônios, ele produz neurotransmissores, né? Então, hoje tem se falado muito sobre isso, mas muitas pessoas ainda não entendem. Muitas pessoas pensam assim, ok, ele produz neurônios, mas o que isso tem a ver, né, com a minha saúde mental, com a minha ansiedade, ou com sintomas de depressão, com o tratamento, ou com a prevenção, né, da depressão, por exemplo, que está cada vez mais crescente, não é? Demais. Então, muito fala-se hoje sobre outras maneiras de melhorar a saúde mental, né? Então, a pessoa tem sintomas de depressão ou ela está ali em tratamento de depressão, então vamos cuidar ali, né, dos seus hábitos mentais, fazer exercício é muito importante, a gente sabe, vai ter mais momentos de meditação, momentos de oração, isso tudo é fundamental. Só que o que essa pessoa come também vai chegar lá, porque ela vai ingerir, vai passar pelo sistema digestivo, vai passar pelo intestino, e o intestino ele vai precisar de nutrientes para produzir, por exemplo, o hormônio, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade. Então, muitas vezes a pessoa está com baixa produção de serotonina, de dopamina, de outros neurotransmissores também, E claro, tudo isso é importante, né? Esse todo da vida da pessoa, como nós falamos aqui, mas muitas vezes ela está faltando nutrientes para ela produzir esses neurotransmissores dentro do intestino dela. Perfeito. Então, aquela frase que fala, você é o que você come, ela realmente faz sentido nesse contexto, né? Com certeza. E olha que interessante, na Bíblia, né, tem um texto em Provérbios, fala, né, sobre... basicamente fala que você é o que você sente também. Perfeito. Então, e aí hoje em dia, a gente pode dizer também que nós somos o que nós sentimos e nós também sentimos aquilo que nós comemos, né? Porque realmente está tudo interligado. Então, por exemplo, assim... Hoje em dia, é muito comum as pessoas estarem com o intestino inflamado, né? Então, esse órgão que é tão importante na produção de hormônios, de neurotransmissores, ele produz 90% a 95% da nossa serotonina, por exemplo. Não é no cérebro, né? O cérebro, ele recebe, mas quem produz a maior parte é o intestino. Então, quando a pessoa come muitos alimentos que são pobres em nutrientes, né? Que são as calorias vazias, né? Que a gente chama na nutrição as calorias vazias. E aí não tem esses nutrientes como substrato ali, né? Para produzir esses neurotransmissores, esse intestino ele vai ficando cada vez mais deficiente, ele vai ficando inflamado. Então, existem hoje alguns alimentos, existem 3 classes principais que a gente pode dizer que são os alimentos que mais contribuem para aumentar a inflamação do intestino. E quando ele está inflamado, fica muito dificultada, né, essa produção dos neurônios e a absorção dos nutrientes também. Já pega a visão aí e anota aí. Quais são esses alimentos, tá? Você pode dizer alguns pra gente, pra galera anotar ali e de certa forma diminuir ou riscar isso do cardápio deles? Claro, então, o principal, não posso deixar de mencionar, é o glúten. Eu não sou aquele tipo de nutricionista assim radical, sabe? Que acha que tem que cortar tudo e aí a pessoa vai lá e já começa a cortar tudo e já começa a dizer que nada pode, não é? Então, assim, por exemplo, eu já conheço o meu organismo e já fiz vários exames, eu tenho uma sensibilidade ao glúten. Não sou celíaca, mas é uma sensibilidade que realmente o glúten ele me faz muito mal. Então, eu preciso evitar no meu dia a dia. Preciso realmente excluir ao máximo possível. Tem pessoas que não vão precisar excluir totalmente, só que se a gente percebe ali pelos sintomas que ela está com o intestino mais inflamado, a gente precisa retirar por um período, não é? E para depois ir reintroduzindo aos poucos, não é? Porque muitas vezes essa pessoa ela está acostumada a comer o pãozinho ali de cada dia todos os dias e muitas vezes em várias refeições. Eu já cheguei a ouvir de pacientes que comem todas as refeições, até no almoço. Nutri, até no almoço ali eu Aqueles como um descendentes pãozinho. de português que pega aí e tá comendo arroz e feijão ali com o pãozinho na mão, né? Sim, exatamente. O problema, Joe, é que hoje, por exemplo, o pão que nós comemos hoje, ele é totalmente diferente do pão que Jesus comeu. É muito diferente, porque ele foi muito modificado.
Então, ele tem muito mais glúten, que é uma proteína pesada para digestão. Quando ela está em grande quantidade, fica pesado para digestão. Então, tem muito mais glúten do que tinha antigamente. Então, por isso que fala-se muito hoje, e que bom que está aumentando, né? Está se difundindo a fermentação natural. Isso é bem importante, porque daí ele não fica tão inflamatório. Outro alimento que a gente pode pensar é o leite. Então, o leite, ele também está dentro dessa lista. O leite e seus derivados, né? Então, existem tipos diferentes de leite, né? Existe aí o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele mais comum, aquele que vem na caixinha, aquele que realmente está cheio de química, e ele acaba também provocando uma dificuldade maior para o nosso organismo digerir. Então, se a pessoa tá legal, o intestino tá bacana, ela vai conseguir digerir esse leite. Só que se ele tá inflamado, essa proteína do leite, o problema maior não é nem a lactose, é a caseína. A caseína, que é a proteína do leite, ela vai se transformar em algo pesado para a digestão. Então, quando essa proteína, né, especial, por exemplo, o glúten, que também é uma proteína, né, quando chega ali de forma muito... com uma quantidade muito maior do que o organismo está preparado para receber, e esse intestino já está inflamado, essa parte proteica que não é digerida, ela acaba se tornando alimento para as bactérias ruins intestinais. Caramba! Então, porque nós temos bactérias ruins e boas dentro do intestino. Então, quando aumenta muito o nível de bactérias ruins, ocorre esse desequilíbrio, é aí que a gente chama isso de inflamação. E esse intestino inflamado, ele tem uma dificuldade maior de produzir os neurônios, os neurotransmissores, né? Então, acaba afetando bastante a nossa saúde mental. Me corrija se eu estiver errado, mas ele acaba dificultando também a absorção de outras vitaminas também no sistema digestório, né? Com certeza, exatamente. Porque a maioria das absorções de vitaminas que o nosso corpo absorve é no intestino, né? Sim, exatamente. Ali acontece, né, no intestino delgado, principalmente, acontece a absorção dos nutrientes que vai depois para a corrente sanguínea. E aí, Joe, o que acontece muitas vezes é que quando a pessoa está assim inflamada, só que assim, esses alimentos, né, não é só o glúten e por exemplo, o glúten e o leite que vão inflamar. Então, hoje tem muita essa controvérsia, né? Inflama ou não inflama? Não inflama sozinho. Só que aí esse organismo, se ele já está inflamado por uma alimentação desregulada, muito fast food, muitos alimentos industrializados... Aí tu vai e come um bolo com leite, com glúten e com açúcar. Exato. Aí dificulta mais a digestão desses alimentos que já estão modificados hoje em dia. E aí vem, então, essa dificuldade, né? Essa inflamação. E o açúcar, que você mencionou também, né? Que seria o outro alimento ali que eu iria mencionar. O açúcar, ele também acaba contribuindo bastante para aumentar essa inflamação intestinal. Caramba, nossa, eu não sabia que tudo isso poderia colaborar para que... E o que essa inflamação intestinal acaba causando na prática para um paciente? O que isso acaba causando no dia a dia dele e as consequências disso no dia a dia dele? Então, de sintomas, a gente percebe muito, assim, o inchaço, a distensão abdominal, né? Eu não sei se você já ouviu, mas eu, como, né, tô na área, eu ouço muito, assim, Nutri, tudo que eu como me incha. Depois de todas as refeições, eu me sinto estufada, eu tenho muitos gases. E, assim, ter gases é normal, só que quando tem muito, alguma coisa não tá legal, alguma coisa não tá certa, né? E quando eles têm também, quando são aqueles gases muito fétidos, né? Isso é importante mencionar. Tem gente que acha engraçado, né? Mas a coisa não tá legal ali dentro, né? Então, esses sintomas são bem característicos, né? De um intestino inflamado, um intestino que está com aquele nível de bactérias ruins muito alto e as bactérias boas estão diminuindo o seu número. Então, essas bactérias ruins são elas que fermentam, que provocam os gases, aí isso incha dentro, né, do intestino, e aí provocam esses gases fétidos também. Outra coisa também que é muito comum, né? As pessoas ficarem constipadas, né? Quando estão inflamadas, ou ter diarreia. Então, às vezes, a pessoa até tem os dois muito intercalados. Do organismo, né? Depende do organismo, mas às vezes as pessoas têm os dois intercalados dependendo do momento, dependendo do que comeu, né? Então, às vezes, tem quadro de diarreia e tem também depois a constipação. E aí, o que depois isso acontece na prática, né? E pensando aqui na questão da saúde mental. Então, o organismo, ele não consegue absorver bem os nutrientes, né? Então, por exemplo, magnésio, zinco, vitaminas do complexo B, todas do complexo B, B12,
B12, né? Fala-se muito da B12, mas tem várias, né? Do complexo B, B1, B2, B3. É, igual E a gente assim tinha, vai, né? igual tinha os bananas de pijama, né? Então, todos esses nutrientes, eles ficam menos, né? Em menor número, né? Menor quantidade, nossa corrente sanguínea. E isso afeta a produção de neurônios, de hormônios também, não é? Então, todo o organismo sente. Mas a saúde mental, o cérebro, ele sente, é o primeiro a sentir. Caramba. É o primeiro a sentir. E aí vem muitas vezes, né, aqueles sintomas de ansiedade, de depressão, de desânimo, cansaço extremo, falta de memória, né? Eu ouço muito assim, nossa, Nutri, eu não lembro de nada, assim, antigamente a memória era boa, hoje em dia eu vou fazer uma conversa, vou lembrar de alguma coisa e não vem. Eu sei aquilo, mas por que não vem? Né? Então o complexo B está muito relacionado com essa questão, né? Então, a saúde mental, ela sente muito essa inflamação intestinal. Caramba, eu não fazia ideia que a nossa alimentação como um todo, ela colabora muito para nossa saúde mental. Muito, E muito. tá totalmente ligada aos nossos níveis de hormônios, como dopamina, Sim. né? Que, na verdade, é um neurotransmissor, né? Exato. O cortisol, que também é um hormônio do estresse. Sim, ele é interessante você mencionar o cortisol, porque o cortisol, ele é inversamente proporcional à serotonina. Isso. Então, se a serotonina está baixa, né? A nossa produção de serotonina está baixa, o cortisol, ele sobe. Então, muitas vezes a pessoa já acorda com o cortisol muito alterado. E aí já vai descontando, né, em todo mundo, e aí vem aquele estresse, né, e tá muito relacionado com a síndrome do pânico também, tem alguns dados, e com a depressão. Olha que interessante, tem um estudo recente que foi feito na Universidade de Las Palmas, em um estudo espanhol, e eles identificaram que as pessoas que comem mais fast food, que têm o hábito de consumir fast food de forma habitual mesmo, assim, né, se não me engano, era a partir de 2 a 3 vezes por semana. Caramba. Essas pessoas já tinham 51% de chance maior de desenvolver depressão. Caramba. Porque ali tem tudo, né? Tudo que eu mencionei ali. Tem o leite, tem o pão e muitas vezes tem açúcar também, alguns molhos ali, né? E é engraçado porque daí a gente entra no looping. Porque aí, por exemplo, o ansioso e o depressivo, muitas vezes, ele tem aquela vontade de comer. Exato. Excessivamente, aí entra a questão da impulsividade, da impulsividade, né, Sim, também. sim. E aí acaba que a pessoa não come certo, e aí aquele não comer certo acaba ajudando E vira um looping extremo. E é aí que entra o seu trabalho, porque eu acho interessantíssimo, porque eu tive um exemplo em casa. A minha esposa, a gente teve um podcast com ela aqui, né? Uhum. E ela tinha realmente esse looping de tentar emagrecer, aí não conseguia, e ela teve depressão e ansiedade por conta desse processo que ela teve de ganho de peso. Uhum. E aí entra no looping e às vezes a pessoa não sabe como sair disso, né? Sim. Exatamente, porque só tentar mudar por conta ali, né, sem trabalhar essa questão da mentalidade, que é o caminho inverso ali, né, que eu comentei também, que você pode pensar na relação entre saúde mental e nutrição e pode também inverter, né, inversamente também. Então, por exemplo, quando a pessoa precisa mudar, quando ela precisa mudar os hábitos, precisa melhorar a alimentação, ela está, por exemplo, não tô contente com o meu corpo, eu quero emagrecer, não tô contente com a minha saúde, tô com colesterol elevado, tô com triglicerídeos elevados, tô com hipertensão, eu preciso mudar. E muitas vezes a pessoa sabe que ela precisa mudar, uma parte dela quer, mas ela não consegue. Não tem força, né? E aí parece que falta força de vontade. Mas, na verdade, falta bastante também essa questão de trabalhar a mentalidade. Então, porque aquele impulso, né, de comer, como você falou, aquilo já é um hábito enraizado. Então, ela já faz aquilo sem nem pensar. E aí, se simplesmente você chega falando para a pessoa, você precisa melhorar aqui, você precisa cortar isso, cortar aquilo, é muito fraco para mudar um hábito que está enraizado, às vezes, por anos, né? Então, na neurociência, a gente fala que existem 4 engrenagens cerebrais. Primeiro é o pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação ou um comportamento, e isso, repetidas vezes, vai formar o hábito. Então, se a gente só fica batendo em cima do hábito,
é muito mais desafiador mudar. A gente tem que tentar ir para trás, né? Procurar ali o que essa pessoa sente antes de comer, o que ela pensa antes de comer, porque tem um pensamento. Às vezes até porque a pessoa depressiva, por exemplo, ela não tem tanta alegria na vida. E às vezes a alegria dela é comer. E aí tu tira a única coisa dela que ela sente prazer. E aí a pessoa fica sem chão, de certa forma, e não consegue realmente fazer parte desse processo de reeducação alimentar, né? E de criação de hábito, como você disse. Sim, muitas vezes se torna uma fuga, né? O alimento. Então, aí entra também a área da psicologia, né? Que ajuda nesse sentido. E a gente precisa trabalhar muito, que daí eu, como especialista também em comportamento alimentar, trabalho muito essa questão do que tá pensando por trás ali e de procurar também mostrar para essa pessoa o que mais ela pode fazer quando ela se sentir assim, que não esteja relacionado à comida. Para ela procurar outras fugas, né? E também começar a descobrir o prazer de comer os alimentos saudáveis. Perfeito. Só eu queria que você desse alguns exemplos de alimentos que ajudam, porque a gente deu exemplos de alimentos que realmente não ajudam, né, nessa questão da saúde mental, mas alimentos que ajudam nessa questão da saúde mental pra galera começar. Quem sabe, quem tá assistindo aí, seja o momento de você começar. Eu já vou começar, tá? Ótimo. Eu já vou começar. A reeducar a alimentação pra realmente ter uma saúde mental, não só a saúde física, mas a saúde mental também um pouquinho mais regulada. Claro. Então, todos os alimentos que alimentam as nossas bactérias boas, né? E a gente pode pensar em alimentos e em suplementos também. De alimentos, assim, a gente pensa muito nas gorduras boas, né? Então, as gorduras boas, elas, além de elas nos darem saciedade, fazerem com que a gente coma menos as outras coisas que não são boas, né? A gente tem menos vontade de comer aquilo que não é saudável, elas também alimentam as bactérias boas intestinais, né? Então, ajudam a melhorar esse desequilíbrio, né? Que nós comentamos antes. Então, gorduras como o abacate, né? A gordura do abacate é excelente. O azeite de oliva é um dos melhores alimentos, porque ele é rico em ômega 9, que ajuda muito a diminuir essa inflamação intestinal, né? O próprio ômega 3 também, né? Então, todos os alimentos que são ricos em ômega 3, ou os peixes, né? Como salmão, sardinha, atum. E atum e sardinha é muito fácil, né? A gente pode comprar enlatado mesmo, para facilitar a vida. Faz um patezinho ali pra comer à noite. Exatamente. Come um pão sem glúten, né? Faz um pãozinho sem glúten, ou então um pão de fermentação natural, né? De longa fermentação ali. Isso também favorece bastante, né? Que até mencionei, mas não expliquei por quê, né? Então, quando esse pão é mais fermentado, mais longamente fermentado, ele diminui bastante a sua concentração de glúten. Né? Então, isso é bem interessante. E também, pensando ali nas gorduras, né? As próprias castanhas, então nozes, amêndoas, né? São oleaginosas, que também tem bastante gordura boa. E a gente pode pensar também, Joe, nesses alimentos fermentados, né? Não é só o pão que tem, né, fermentado, mas tem outros alimentos fermentados. Então, por exemplo, o kefir, a kombucha, né? Agora eu vejo que tem uma onda, assim, de pessoas que estão cada vez mais fazendo em casa. Isso é muito legal. Eu sempre vejo a galera pegando o limão ali, a casca de limão, tudo colocando, deixando um tempo ali fermentando e tomando, fazendo um refrigerante natural, né? Sim, dá pra fazer também. E tem muita gente fazendo também com o próprio repolho, né? Então, que antigamente o pessoal fazia o chucrute, né? Os alemães faziam muito e tá sendo resgatado porque tá se cada vez mais estudando como isso influencia na função intestinal, né? E vai diminuir essa inflamação e vai ter, então, essa ação positiva também no organismo como um todo e na saúde mental, né? No nosso cérebro. Meu, que legal. Nossa, eu não sabia de todas essas coisas. É muito legal a gente aprender, porque às vezes a galera tá em casa e acha que apenas realmente, como a gente disse, divide, né? O mental e o físico. E juntando as duas coisas, a gente pode ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Exatamente, exatamente. Outra coisa muito interessante, Joe, que vale a pena mencionar é o jejum. Porque o jejum, ele vai ter... o jejum é uma prática que a gente consegue visualizar diretamente, assim, a ação na saúde física, na saúde mental e na saúde espiritual. Então, o jejum, ele é uma prática impressionante, assim, o quanto ele realmente traz benefícios. Então, o jejum, além de ele ajudar também, né, nessa questão física e melhorar a inflamação, porque o que acontece? Esse intestino inflamado ou não, né? Se ele não tá, ele vai ficar.
com muitas refeições seguidas, isso também acaba inflamando, né? Uhum. Então, o estômago, o sistema gastrointestinal como um todo, né, que seria ali desde o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, eles não conseguem descansar muitas vezes, né? Porque tá sempre fazendo o processo digestivo, sempre digerindo. Então, tem pessoas que às vezes acordam de madrugada e aí vai comer uma coisinha, dá aquela sensação de fome e a gente sente mesmo, né? Uhum. Então, o que seria o ideal nesse momento? Vai tomar uma água, né? Aí a pessoa vai lá e come. Então, o problema não é só, vai ganhar peso porque tá comendo à noite, não vai gastar energia quase ali. O problema não é só isso, o problema é que vai inflamando esse intestino também, né? E dificultando essa digestão e a pessoa muitas vezes acorda de manhã, já vai comer de novo. Então, o que seria o ideal? É a gente ter o jejum fisiológico, que seria ficar no mínimo 12 horas entre a última refeição do dia e a primeira do dia seguinte. Uhum. Esse seria o ideal, que quase ninguém faz. Esse eu oriento sempre os meus pacientes. E é interessante como ao longo do tempo as pessoas vão relatando assim, nossa, como tô me sentindo bem. Nutre, aquele inchaço que eu tinha, aquela distensão, não tenho mais. Né? E às vezes começou só pelo jejum. A gente nem continuou, nem trabalhou outras coisas ainda. E só pelo jejum, porque tá fazendo o esvaziamento gástrico, né? Como deveria ser feito. E é legal a galera ter a noção, e às vezes a gente tem essa noção equivocada de que a nutrição, ela é só para emagrecimento em relação à estética. Não mas na verdade é saúde. Vai muito além. Porque a gente precisa realmente ter uma alimentação equilibrada, não porque eu quero ter o corpo dos sonhos, não só isso, mas na verdade para que a gente tenha uma boa saúde, até porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Exatamente. E a gente precisa manter esse corpo não só por causa do peso e da estética, mas sim por causa da saúde. Exato, exatamente. E aí tá tudo interligado, né? Então, a própria questão ali do jejum também, né? Quando a gente pratica o jejum, e aí eu sempre oriento a fazer pelo menos um dia da semana, um jejum mais prolongado. Por exemplo, o sábado é um dia legal, né? Que aí a gente, né, tá em comunhão com Deus, a gente vem pra igreja. Quem vai mais no domingo, pode fazer no domingo também, né? Tem uma então, conexão melhor, né? Já com consegue Deus. ter essa conexão maior com Deus por estar ali, né? Com o estômago descansado, não tá fazendo digestão. Então, consegue, né? Estar com a mentalidade ali e a espiritualidade mais aptas a ter essa conexão. Então, o que eu oriento, assim, chegar pelo menos um dia da semana, fazer um jejum de 16, de 18 ou até 24 horas é muito, muito positivo. Legal, que top, Sá. Que top mesmo. A gente tá chegando no final do nosso podcast e eu queria que você falasse pra galera, se a galera devagou, né, foi pra Nárnia o episódio inteiro, que você possa falar pra eles dicas práticas de como eles podem começar a ter uma reeducação alimentar pautada nisso, em relação a essa saúde mental, pra eles poderem ter uma qualidade de vida melhor. Você pode falar diretamente pra eles ali. Certo. Então, quando a gente pensa em nutrição, em saúde mental, né? Como foi mencionado aqui, muitas vezes fala-se sobre emagrecimento, sobre ficar mais bonita, ou mais bonito. E eu gostaria que você tirasse daqui essa máxima, né, de que o que você come não vai influenciar somente no seu corpo físico, mas vai influenciar na sua mentalidade, na sua memória, por exemplo, nos seus sintomas de ansiedade, nos seus sintomas de depressão, e vai influenciar também na sua conexão com Deus, na sua espiritualidade. Então, lembre-se sempre disso. O que você come está formando o seu corpo, está formando as suas células, não só as células do seu intestino, mas todas as suas células. Então, vale a pena prestar atenção no que você coloca dentro do seu corpo. E quando você faz uma exceção, não quer dizer que você vai ser sempre perfeito, nunca vai comer uma coisa diferente. Mas depois você equilibra, no outro dia faz um jejum, toma bastante água, faz exercício e você consegue então equilibrar. A gente tem que lembrar que Deus nos criou como um ser único de corpo, mente e espírito. Exatamente, Joe. Isso é extremamente importante a gente ter essa consciência, porque isso é levado para nossa vida como um todo. Se a gente está no trabalho, se a gente está na igreja, se a gente está no nosso momento de lazer, nós somos corpo, mente e espírito. Exato. Né? Totalmente interligados. Totalmente interligados. Sá, que massa. Muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento com a gente. E eu confesso que a minha cabeça explodiu e eu aprendi muito contigo aqui hoje. Que legal. Obrigado mesmo por ter estado com a gente aqui e ter compartilhado um pouquinho dessa sua bagagem muito grande nessa sua área. Fico muito feliz, Joe. Agradeço muito o convite.
e fico feliz de poder contribuir. Espero que todos possam aí ter mais cuidado com a sua alimentação, com a sua saúde Com certeza, integral. com certeza. Galera, é isso aí. A receita tá aí pra você. É só você pegar e seguir. Espero que você tenha anotado alguma coisa, né? E que nós possamos, então, cada vez mais colocar um pouquinho mais em prática para sermos pessoas com uma mente melhor, com uma conexão maior com Deus, através da alimentação também. Obrigado, Sá. Obrigada, É isso aí. Joe. Valeu, pessoal. Espero você, então, na semana que vem. Não esquece de curtir, seguir a gente aí, se inscrever e ativar o sininho para você não perder nada. E nos vemos, então, na sexta-feira que vem, às 18 horas. Valeu? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.